Seja bem-vindo ao mundo marcial. Sanda ou Sanshou é uma arte marcial chinesa que compreende um sistema de competição esportiva, bem como um sistema de autodefesa. É uma legítima arte de combate, que é muito eficaz em competições. Na verdade, sua origem inicial sempre foi para autodefesa e não para esportes. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Sanda, também conhecida como Sanshou, surgiu na década de 1920 na China. Na época, os militares precisavam de um novo sistema de combate para melhorar as habilidades marciais de seus soldados. Eles criaram o Sanda, que significa luta livre, com uma mistura de técnicas de várias artes chinesas. Mais tarde, eles adicionariam técnicas de artes ocidentais, como o boxe, o wrestling, dentre outras. Nas 4 décadas seguintes, policiais e militares foram os únicos treinados em Sanda. O objetivo era inspirar-se no sistema russo de arte marcial conhecido como Sambo para a inculcação da disciplina, bem como para a doutrinação e os métodos de treinamento. A criação do Sanda na China foi inspirada no Sambo. Sun Yat-sen, o líder do Kuomintang, afirmou claramente que queria aprender com seus métodos e contratou um certo Mikhail Borodin. Ele foi responsável por liderar o treinamento dos soldados. Mas tudo mudaria na década de 1960, quando o governo chinês regulamentasse o Sanda como um esporte de combate. Seu principal objetivo era reunir técnicas e regras de todas as artes chinesas e colocá-las em um estilo de luta. O resultado final foi um sistema de combate que é uma mistura de técnicas de ataque e wrestling. No entanto, a versão esportiva difere muito das forças armadas, pois é muito mais segura. E também não inclui técnicas como estrangulamentos, travamentos e golpes de cotovelo. Vale ressaltar que o Sanda não era tão popular porque não era vista como pura arte marcial chinesa. Embora tenha origem nas artes marciais chinesas, também inclui muitas técnicas de artes não chinesas. Nos tempos modernos, Sanda está entre os esportes de combate mais populares do mundo oriental e países como Rússia, China e Armênia. Embora não seja tão popular no Ocidente, podemos ver o esporte subindo em ritmo constante. Sanda é uma verdadeira arte marcial? Sim, Sanda é uma verdadeira arte marcial e há uma forte razão para isso. Primeiro, tem uma longa história e origens em várias outras artes marciais chinesas famosas. Mas Sanda é muito mais prática na vida real, pois ensina apenas técnicas que você pode aplicar em combate real. Como resultado, Sanda é uma opção muito melhor quando se trata de autodefesa. As técnicas que você aprende no treinamento são simples, práticas e podem ajudá-lo a sair de problemas. Os alunos treinam muito sparring e exercícios de força e condicionamento, que são os melhores métodos para se preparar para o combate. A maioria dos outros sistemas de combate chineses que têm status de arte marcial não inclui sparring e não funciona bem em situações de luta da vida real. Em Sanda, os combatentes raramente treinam sozinhos, fazem kata ou quaisquer outras práticas pré-arranjadas. Essas práticas não ajudarão muito a se preparar para partidas ou autodefesa. Em vez disso, o foco está em sparring e uma ação espontânea com o parceiro e treinar para um combate real. Isso não significa que Sanda seja o melhor estilo de luta, mas atende a todos os critérios para ser arte marcial real. Quais são as regras do Sanda esportivo? Sanda é um esporte de combate muito popular, principalmente no mundo oriental. As regras diferem entre as organizações, mas as gerais são praticamente as mesmas. Aqui estão as regras mais importantes nas partidas de Sanda. Área de combate. Os lutadores de Sanda competem em uma plataforma quadrada elevada. Esta plataforma é originária da Lei Tai e tem 80 centímetros de altura, 8 metros de largura e 8 metros de comprimento. Ao redor da plataforma, há uma almofada de 30 centímetros de espessura para impedir que os lutadores se machuquem ao cair. Equipamento de proteção, protetor torácico, capacete, bocal e par de luvas acolchoadas. Duração das partidas. Sanda tem 3 rodadas no total, sendo cada rodada de 2 minutos. Há um período de descanso de 1 minuto entre as rodadas. Técnicas. Os combatentes do Sanda podem atingir as áreas da parte superior e inferior do corpo. Eles podem atacar com socos, chutes, cotovelos e joelhos. Quando se trata de luta, eles podem usar vários movimentos de wrestling, arremessos e quedas iguais a do judô. Classes de peso. A competição de Sanda inclui 7 classes de peso para mulheres e 11 para homens. Sanda tem um sistema de graduação? Sim, Sanda tem um sistema de classificação de graduação, mas aqui vai depender se o praticante faz parte de alguma organização que regulamenta essa graduação. Os iniciantes partem do nível 1 e devem ir até o nível 10.
Depois que um aluno completa 10 classificações, ele deve passar em um exame para se qualificar para a classificação de faixa preta. No entanto, sua jornada de Sanda não termina aqui, pois a faixa preta é dividida por outras 10 fileiras. Sanda é boa para autodefesa? Sanda é bom para autodefesa, pois todas as técnicas que você aprende também trabalham na vida real. É um dos raros sistemas de combate que ensina como usar todo o seu corpo como arma. É um sistema versátil que abrange os aspectos marcantes e de combate, o que é realmente importante para a autodefesa. Quando você se mete em problemas nas ruas, quem tem melhores habilidades e mais armas vence a luta na maioria dos casos. A melhor coisa sobre Sanda é que ele ensina como lutar em todas as faixas de combate. Você aprenderá a lutar à distância longa, a curta distância, no clinch, ou mesmo alguns princípios básicos de luta no solo. Os alunos aprendem a usar chutes, socos, cotovelos, joelhos e quedas e arremessos de wrestling. Não importa se uma briga está no estacionamento ou no bar, você terá armas para usar para se defender. Mesmo que o oponente seja maior e consiga se apossar de você, Sanda treina você como usar a alavancagem para jogá-los no chão. O aspecto da luta é crucial porque a maioria das pessoas comuns não sabe como se defender o wrestling ou movimentos de judô. Não importa quão grandes ou fortes eles sejam, leva anos para aprender a se defender contra esses movimentos. Embora Sanda tenha muitos profissionais, a maior desvantagem é que você pode ter dificuldade em encontrar uma academia para treinar. O Sanda não é tão popular no mundo ocidental, o que pode forçá-lo a ter aulas em outras artes semelhantes, como Muay Thai ou Kickboxing. Sanda é boa para o MMA? Sanda é uma arte versátil que está mais do que presente no MMA moderno. Embora não tanto quanto outras artes como o Muay Thai, por exemplo, muitos lutadores de alto nível do UFC têm uma base forte em Sanda. Alguns dos mais populares são Zhang Weili e Muslim Salikov. No geral, Sanda é uma base sólida para o MMA. A maneira como você aprende a manter distância, mover e misturar chutes com os socos ajudaria muito na luta na gaiola. Ainda assim, o aspecto que se destaca é a velocidade dos golpes e do movimento. Lembre-se de que mesmo os lutadores mais habilidosos da Sanda devem ter aulas de wrestling ou jiu-jitsu para ter sucesso no jogo. Você não pode esperar passar de Sanda para MMA e se sair bem sem nenhum treinamento cruzado. Embora Sanda cubra aspectos marcantes e de luta, existem mais do que alguns contras. Por exemplo, arremessos e quedas que você aprende em Sanda podem parecer que você pode usá-los no MMA. Mas essas técnicas não são avançadas o suficiente. Nos tempos modernos, quase todos os lutadores de MMA têm uma boa defesa de queda e se defenderão contra seus ataques de Sanda. É por isso que até o destaque do UFC como Zhang Weili precisou treinar para desenvolver habilidades gerais e não apenas confiar em suas habilidades de Sanda. Sanda é difícil de aprender? O treinamento de Sanda é muito difícil e leva muito tempo e prática para se tornar um lutador habilidoso. As pessoas tendem a pensar que Sanda é fácil, mas lembre-se de que o treinamento difere muito, pois a ênfase está na luta e resistência. Isso significa que os exercícios são intensos e difíceis para o seu corpo. A sessão de treinamento dura cerca de 2 horas, mas isso depende da academia e do nível em que você está. Como iniciante, você não terá dificuldade em entender as técnicas básicas. Não é tão difícil aprender a manter uma postura adequada, chutes, socos e como misturá-los. Você pode achar as aulas fisicamente difíceis, mas tudo fica muito mais fácil à medida que você fica mais forte e mais flexível. A maior desvantagem do treinamento é o fato de Sanda não ser tão popular fora da China. É muito difícil encontrar academias boas de Sanda. Cotovelos e joelhos são permitidos no Sanda? Sim, Sanda é uma das artes raras que inclui golpes de cotovelo e joelho, mas apenas em treinamento. Golpes de cotovelo e joelho não desempenham um papel importante tanto em Sanda quanto em outras artes como Muay Thai. A ênfase está nos arremessos e nos chutes de mistura com os socos devido a regras que proíbem ataques de cotovelo. Mesmo que eles mudem as regras e permitam golpes de cotovelo, isso não faria uma grande diferença. De acordo com as regras, os lutadores podem golpear apenas alguns segundos, o que geralmente não é suficiente para atacar com joelhos ou cotovelos, como você pode fazer em Muay Thai. Os lutadores de Sanda preferem usar esses segundos para executar arremessos ou quedas. No geral, Sanda inclui golpes de joelho e cotovelo e os alunos aprendem a usá-los no treinamento. Mais tarde, você pode aplicar essas técnicas em um cenário de autodefesa, mas não em competições. Qual é a principal diferença entre Sanda e Muay Thai? Sanda e Muay Thai têm muito em comum. Mas também existem muitas diferenças.
Aqui está uma visão detalhada de como Sanda e Muay Thai diferem entre si. Sanda técnicas. Sanda é frequentemente vista como uma versão esportiva do Kung Fu. Os lutadores usam diferentes tipos de ataques, jab, direto, cruzado, uppercut, dentre outros, chutes, joelhos e cotovelos. Eles também podem usar técnicas de quedas e arremessos. Muay Thai técnicas. O Muay Thai é praticamente o mesmo quando se trata de golpear, pois seus lutadores também usam 8 pontos de contato para golpear com chutes, socos, joelhadas e cotoveladas. Sanda ênfase. A ênfase de Sanda está no movimento rápido, preciso e força. Os lutadores tendem a se concentrar mais em ataques e a misturá-los com chutes, e a transição para quedas e arremessos. Muay Thai ênfase. A ênfase do Muay Thai são chutes poderosos e lutas no clinch com joelhos e cotovelos. Os lutadores se concentram em lançar cada ataque com muito poder e objetivo para machucar o oponente a cada ataque. Regras de partidas Sanda. As partidas têm 3 rodadas, cada rodada dura 2 minutos. O período de descanso entre as rodadas é de 1 minuto. Regras de partidas Muay Thai. As partidas têm 5 rodadas, cada rodada dura 3 minutos. O período de descanso entre as rodadas é de 2 minutos. O início das competições profissionais de Sanda. Em 1997, a China e os Estados Unidos organizaram lutas profissionais baseadas no kickboxing. Ou seja, eles serão baseados nas regras do kickboxing. Eles também decidiram remover as proteções usuais, protetores de cabeça e canela. É devido a essa competição que Sanda recebeu esse nome. Este nome significa combate livre e completo ou combate de contato total. No entanto, Sanda realmente se tornou popular a partir de 2003, quando os combates dispararam. Devido à popularidade dessa arte chinesa, foram organizadas reuniões interestilo. Alguns bons lutadores profissionais de Sanda são Kung Lee. Kung Lee é um praticante de Sanda vietnamita-americano, veterano em MMA e ator. Ele é o ex-campeão do Strikeforce na categoria de médios. Ele tem um estilo marcante que é bastante estético e impressionante de se olhar. Kung Lee começou o Taekwondo muito cedo e depois entrou no wrestling. Mas foi aos 19 anos que ele levou Sanda a sério. Ele participou de 40 lutas amadoras, e seu recorde é de 38 vitórias por 2 derrotas. Ele então se tornou profissional e passou 12 lutas em Sanda e kickboxing, nas quais emergiu invicto. Podemos encontrar grandes impressões de Sanda e também de Taekwondo em suas técnicas. Kung Lee tem excelentes chutes, em particular o chute do martelo conhecido como chute machado. Sua impressão maior de Sanda é visível quando seus oponentes largam as pernas durante um chute no meio. O corte é imediato. Zabit Magomedsharipov. Zabit Magomedsharipov é um lutador de MMA de descendência russa. Atualmente, ele luta na categoria de penas pelo UFC. Para os fãs do UFC, você certamente viu as lutas de Zabit que oferecem lutas inesperadas e muitas vezes acrobáticas. Zabit começou a lutar em tenra idade e começou Sanda aos 12 anos. Ele então colecionou os seguintes títulos em Wushu Sanda: 4 vezes campeão da Rússia, 1 vez campeão europeu e 1 vez vencedor do Campeonato do Mundo. Zabit tem um estilo de luta totalmente imprevisível, com excelentes chutes. Ele é muito confortável nas fases do punho, bem como nas fases de wrestling. Sanda é uma excelente arte marcial se você quiser praticar um esporte de combate e autodefesa. Também é adequado para aqueles que estão direta ou indiretamente interessados na filosofia chinesa. Sanda é a mistura certa para o combate, enquanto remove os cotovelos e joelhos para aqueles que o consideram muito brutal. Mais uma vez, temos uma arte que se provou em muitos aspectos, como confronto no esporte, treinamento de forças militares e autodefesa. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Espero que tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.